Professora Helena, seja bem-vinda. Eu não vou repetir para a senhora como é que funciona a sistemática do nosso trabalho, porque a senhora é ao concurso e sabe tudo direitinho e leve isso aqui da melhor forma possível, todo mundo fica feliz. E quando a senhora quiser falar até as 2 da manhã, a gente vai estar aqui ouvindo também, não tem problema nenhum. A senhora pode ficar tranquila também, que estaremos aqui. Se não todos acordados, mas estaremos aqui. Eu vou passar uma leitura de um breve currículo da professora Helena Vássina. Para os que não conhecem ainda, ela já participou de vários encontros nossos, participou já de muitos encontros também no Clube da Associação Paulista de Magistrados, e ela já, assim, já fez palestras lá de Moscou, de madrugada com a gente, é uma pessoa assim, maravilhosa, querida por todos aqui, é um amor de pessoa um breve currículo da professora. Pesquisadora e ensaísta russa, formada na Faculdade de Letras da Universidade Estadual de Moscou, Lomonossovo, possui mestrado em literatura comparada pela Universidade Estatal de Moscou, doutorado em História e Teoria de Arte e pós-graduada em Teoria e Semiótica de Cultura e Literatura pelo Instituto Estatal de Pesquisa de Arte da Rússia, organizadora, autora e tradutora de livros de Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, 2015, Eugênio Onegin e Putin, 2019, entre outros. Foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio Aplauso aqui no Brasil. Atualmente trabalha como professor dos cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Hoje nós vamos falar sobre um livro Pai de Muito, Filhos, de Ivan muito, Turgenev, que era um contemporâneo de Tolstói, de Dostoiévski. Então, vai ser assim, extremamente interessante já abrir o nosso conhecimento aí com mais um autor russo, extremamente interessante. E interessante também porque o livro aborda a corrente filosófica do niilismo, e confesso que eu li o livro, agora eu lembrei quando eu era adolescente, um pouco depois, eu também negava tudo. Meu pai falava assim: pelo amor de Deus, suma de casa, porque ninguém te aguenta aqui. Você é a própria negação da existência humana. Você não aceita nada, né? Era um tormento para o meu pai italiano, coitado. Sofreu muito, meu pai, mas depois nós fizemos as pazes também, assim como um barato, e vamos para frente. Professora Helena, a senhora está com a palavra, a senhora fica à vontade, a gente tem mais ou menos assim, até mais ou menos 8 horas, mais ou menos, depois a gente abre para os nossos, nosso debate aqui, e eu vou anotando também quem escreve no nosso chat. E depois vai ter aquelas mãozinhas que a gente levanta e escreve. Deixa eu aproveitar para cumprimentar antes de começar o Jorge Frias, nosso amigo que está aqui, a Dani Cardoso, o Solon, o Wilson e a Fernandinha, junto com o seu papai aí, sempre presente. Beijão para os dois, essa dupla maravilhosa. É, Então, está com a palavra, professora. Fique à vontade. muito obrigada, desembargador Franco, pela apresentação. Boa noite a todos. E para mim, é como sempre, é grande alegria, prazer. Esses encontros geram, sabe, muito entusiasmo, muita vontade de pensar mais na literatura russa, de falar mais. Eu estou muito agradecida por este convite também, porque, sabe, faz tempo eu não reli Pais e Filhos. Já trabalhei com uma montagem, encenação desse romance no Brasil e depois, assim, me esqueci. E agora o nosso encontro me fez reler Pais e Filhos e como se fosse um novo livro, como se fosse, sabe, completamente assim novo, eu descobrindo ideias interessantes, assim, como dizer isso, abordagens desse romance, como a obra clássica se atualiza, como a obra clássica
sempre é diferente. Então, estou muito, muito feliz e muito, muito agradecida. Eu vou falar mais ou menos, não é? Vou tentar 45 minutos só apresentando o romance e apresentando também minhas leituras, minhas interpretações, assim, jogando algumas bolas para você e tentando também fazer algumas provocações que acho que são importantes. E como o Franco já falou, Turgenev, grande escritor russo contemporâneo de Tolstói, de Dostoiévski, os conheceu pessoalmente, inclusive brigou com os ambos, brigou muito feio com Dostoiévski. Depois eles fizeram pazes, brigou também com Tolstói, até que queria desafiar Turgenev no duelo. Imagina os dois, Tolstói e Turgenev no duelo, matando um do outro. Foram dois jovens, porque Turgenev nasceu em 1818. 3 anos depois, em 1821, nasce Dostoiévski e 10 anos depois, em 1828, nasceu Tolstói. Ou seja, entre Turgenev e Tolstói eram 10 anos. São gerações diferentes. Turgenev pai, Tolstói filho. Um pouquinho da biografia de Turgenev, o que é importante. Ele nasceu no interior da Rússia, numa família dos aristocratas russos, muito, muito rica. Mas a mãe era dona dessas riquezas, bem mais velha do que o pai. O pai tinha se casado com a mãe por causa do grana, mas mãe era muito assim madura, como vocês fazem, e Turgenev passou a juventude assim brigando muito com a sua mãe, falando não, não, não. E ele herdou dinheiro, herdou muitíssimo tinha a liberdade, não é, a liberdade de se sustentar com esse dinheiro assim como ele queria, apenas depois da morte de mãe em 42. E Turgenev é conhecido no contexto da literatura russa como ocidentalista, ou seja, ele sempre assim queria que a Rússia se aproximasse ao máximo aos valores, à cultura e à literatura também ocidental. E Turgenev passou a segunda metade da sua vida na Europa. Ele tinha casa na Alemanha, perto de Baden-Baden, onde Dostoiévski jogava no cassino a roleta, e tinha também casa na França em Paris. E Turgenev, além do escritor, ele também foi tradutor da literatura russa e foi assim divulgador, grande divulgador de literatura russa. Graças a Turgenev, a literatura russa ficou conhecida e ficou traduzida, editada, lida e muito apreciada no Ocidente. Em 1893, Chekhov releu, Anton Chekhov, então releu Os Pais e Filhas de Turgenev e escreveu uma carta falando
Meu Deus, que maravilha é o Pais e Filhos de Turguenев. Realmente, dá vontade de sair gritando socorro. A doença de Bazarov é feita com tamanha força que eu me senti debilitado e tive a sensação como se fosse eu de ter me contagiado com ela. E o fim de Bazarov, e os vilinhos, e Kukshina, só o diabo sabe como é feito. Absolutamente genial. Escreveu Chekhov, mas os outros dois escritores contemporâneos de Turgenev, tanto Dostoiévski quanto Tolstói, apreciaram muito o romance Pais e Filhos, e há várias referências elogiosas a esse romance desses dois escritores. Mas essa resenha, não é, de Chekhov, esses elogios de Tolstói e Dostoiévski não querem dizer que o romance, quando foi publicado em 1862, que o romance foi recebido assim, sabem, com braços abertos. Ao contrário, é considerado o romance assim mais polêmico e escandaloso na história da literatura russa, porque provocou muitas críticas, não é? Provocou muitos protestos e tanto da parte dos pais, não é, dos liberais velhos, liberais românticos russos, quanto da parte dos filhos, os estudantes, alunos, não é, de faculdades, as netinhas, como Raskolnikov, não é, os jovens nihilistas, que leram esse romance. E Turgenev, ele tinha que escutar muitas, não é, acusações. Os pais, os leitores velhos, eles diziam que Turgenev pegou a parte dos jovens, dos nihilistas, não é, dos filhos, e fez uma caricatura da geração de Nikolai Petrovich, não é? Pavel Petrovich e Nikolai Petrovich, de dois irmãos Kirsanov, uns dos personagens principais do romance. E nihilistas jovens, eles também ficaram assim com raiva de Bazarov, dizendo que Turgenev não entende nada na geração dos filhos e faz caricatura do niilismo russo. Aliás, essa palavra foi cunhada por Turgenev e apareceu, entrou assim na língua, palavra alemã, não é? Mas entrou na língua russa graças a Turgenev. Mas tudo começou essa a criação desse romance começou em 1859, quando Turgenev, já autor de várias novelas, de uma coletânea dos contos linda, importantíssima para a abolição da servidão, porque o czar Alexandre II leu Turgenev, gostou muito, e todos dizem que a leitura de Turgenev influenciou muito o czar e o governo dele de elaborar a reforma que abolia a servidão. Então, Turgenev, conhecidíssimo escritor, já autor de vários romances, ele estava andando de trem, viajando de Moscou ao São Petersburgo.
E no mesmo compartimento do trem entra um jovem médico. Esse jovem médico cumprimenta Turgenev, começa a falar que ele ia pesquisar uma nova vacina e se interessa por essa vacina, e depois pergunta a Turgenev, e qual é a profissão do senhor? Turgenev se apresenta, Ivan Turgenev, escritor. E ele diz, esse médico diz, escritor, tá, não tenho nenhum interesse na literatura. E, fecha a boca, pega um caderno e começa a ficar sentado perto de Turgenev, no mesmo compartimento, ele começa a fazer anotações. Turgenev conta essa história chamando esse médico doutor D, mas Turgenev ficou tão boca aberta, sabe? Tão tão, tão assim, espantado que esse jovem médico russo, na Rússia, onde literatura, sabe, é tudo, ele ficando no mesmo espaço, não é? Com Turgenev, que o próprio czar estava lendo Turgenev, não manifesta, sabem, o mínimo interesse. É como, não sei, esse cantor, sabe, que foi preso ontem, Gustavo, não é? Do Esther, sabe, entre num avião, sabe, e ninguém nem reconhece quem ele, sabe, quem ele é. Imagina uma frustração, sabe, frustração. Então, Turgenev conta essa história, conta essa frustração, e ele anota, ele diz que ele descobriu naquele momento que tem uma nova geração dos russos que não se interessam nem um pouco pela literatura e estão apenas e não tem a gentileza de disfarçar essa falta, sabem, de interesse, porque falam na cara do escritor, não me interessa. E Turgenev, assim surge a ideia do romance. Não é fantástico também? Sabem esses insights, como aparece esse sementinho que vai depois brotar na maravilhosa obra literária. E Turgenev começa a prestar atenção a esses jovens e ele, inclusive, começa prestar atenção como eles se vestem, como eles se comportam, que eles não têm boas maneiras, que eles são muito diretos. E Turgenev até começa criando seu personagem, não é, Bazarov, que seria o personagem principal do romance Pais e Filhos. Ele até começa a escrever o diário de Bazarov para sentir, sabem, imaginar bem como esse personagem olharia o mundo, como seriam as reações dele. Assim nasce o romance, não é? E nasce Bazar. E Turgenev escreve o romance com 44 anos, ou seja, com a idade quando Chekhov morre. Ele começa a escrever um romance na época de servidão, é ainda a época de servidão, e termina a obra
a obra terminou a ser publicada, falando assim, com a abolição de servidão, não é? Esse fato, fevereiro de 1861, é para, sabem, a Rússia, ah, aquela quebra das épocas, não é? Até 61 é o Estado feudal, patriarcal, com milhões dos servos, com proprietários de terra, e muito atrasado em sentidos econômicos, não é, tecnológicos da Europa. Depois de 61, ah, comecem as reformas muito, muito rápidas e começa uma radicalização assim rapidíssima da Rússia, não é do Império Russo, mas é o período, não é, de troca de valores, muito assim, também essa troca, esse câmbio, não é? O câmbio dos valores muito radical. Claro, que a mudança das gerações. E esse romance de volume muito pequeno, aliás, em comparação, não é, com os romances de Dostoiévski e Tolstói, reflete essa época, não é, de mudanças políticas, ideológicas, econômicas, assim, radicais. E em maio, o romance, como todas grandes obras, não é, saiu em folhetas, foram publicados os capítulos na revista literária Современник, por partes, então é como telenovelas, não é, folhetins. E em maio é publicada a última parte, em maio de 62. E logo em São Petersburgo começam os incêndios. E os incêndios, assim, sabe, anônimos, ninguém sabia, ninguém sabem quem jogou aqueles fósforos na cidade, mas São Petersburgo, daquela época, tinha muitos prédios de madeira. Então, os distritos inteiros de São Petersburgo foram queimados. Não sei se você se lembra, mas nos Demônios, os Possessos de Dostoiévski, romance de 72, tem a cena, não é, do grande incêndio na cidade do interior, e foram queimadas lojas, faleceram pessoas, e Turgenev, não é, foi acusado por seu personagem literário, personagem de ficção, por seu Bazarov. Os críticos escreviam: você inventou o Bazarov, o niilista, e agora os nihilistas, eles queimam a cidade, queimam São Petersburgo. Então, a reação realmente foi muito forte. Mas eu sempre, sabem, falando desse romance, dessa época na literatura russa, eu sempre falo sobre a nova época ideológica, não é, filosófica, que era a época do positivismo, porque Bazarov, personagem principal, não é, ele é assim, no início do romance, ele é positivista, não é, par excellence. E falando do positivismo,
dessa predominância, força de ciência, de ciências exatas, de leis da natureza. A gente tem que se lembrar que em 1859, ou seja, Tolstói começa a escrever Os Pais e Filhos. E na Inglaterra, em 59, Charles Darwin, não é, publica o seu livro A Origem das Espécies. A origem das espécies, sabe, naquela época, era uma revolução copernicana, não é? Como na época Copérnico, não é? Descobriu que a Terra está girando ao redor do Sol, que nós não somos o centro, não é, do espaço, do universo. Assim, o livro de Charles Darwin, de repente, mudou de pés à cabeça, não é? A visão do mundo, a visão do mundo o descobrimento, não é, da lei da evolução por seleção natural, não é, de Darwin, foi uma mudança muito importante e muito divulgada também, muito divulgada no mundo e na Rússia. E certamente Bazarov também é um fruto, não é? Podemos dizer que Bazarov, num certo sentido, ele assim bebeu da origem das espécies, não é? De Darwin, ele é o filho, o filho de Darwin. E é a época, não é, dessa divulgação do materialismo vulgar e do positivismo, essa crença no poder do cérebro humano e na possibilidade de explicar absolutamente tudo, desmascarando os mistérios terrestres. E cérebro humano também, naquela época, e em todos esses grandes romances russos, sempre há referências. Vassili Sechenov, um cientista neurofisiólogo russo, que publicou o livro sobre reflexos do cérebro. Então, qualquer, não é, pensamento é o reflexo do cérebro. Também era, sabe, como uma grande descoberta. E milhares, não é, de jovens nihilistas, positivistas, rejeitaram tudo aquilo que eles não podiam apalpar e tinham a certeza, igual à certeza de Bazarov. Não é? Se lembra-me essa frase famosa de Bazarov: um químico honesto é 20 vezes mais útil do que um poeta. Essa frase, sabe, na Rússia é muito citada. Enquanto pais, filhos, qualquer político, sabem que despreza, assim, a literatura, sabem, arte, cultura, sempre lhe lembra essa frase de Bazarov. E enquanto pais, não é? É a geração nihilista, Bazarov, geração dos filhos. Enquanto pais, são filhos da época romântica, eles idealistas, pais patriarcais, e eles, óbvio, como Nikolai Kirsanov, eles, óbvio, estavam com valores deles. Nikolai Kirsanov, não é, o pai do Arkady, do amigo de Bazarov, não é? Ele toca violoncelo, não é? Cello, ele toca cello, ele adora música, ele adora, assim, poesia. Então, esse foi choque das épocas,
não é? E choque das gerações. Ah, e sabem, claro, que quando Turgenev se encontrou com aquele, sabe, médico no trem e começou a estudar, a sentir, não é, essa nova atmosfera do tempo, todas essas revelações positivistas, científicas, fisiológicas, elas expandiram Turgenev e o faziam tremer. No final das contas, descobriu-se que não existe amor, mas apenas atração fisiológica, não é? Hormônios, como falaremos agora. Não existe beleza na natureza, mas apenas o ciclo eterno da matéria química. Não há prazeres espirituais na arte, há apenas irritação fisiológica das terminações nervosas. Não há continuidade na mudança de gerações e os jovens devem negar desde o início os ideais decrépitos dos velhos, não é? Dos pais. Matéria é poder. E Turgenev, não é, criando o Bazar, ele quer entender, não é, esse tipo, como é sobreviver sendo nihilista, não é, sendo positivista, sendo Bazar. Mas, claro, que esse eterno conflito das gerações dos pais e filhos para Turgenev não é não tem uma resolução fácil. Escrevendo o romance, Turgenev anota. Eu gosto muito, na verdade, cito muito essa anotação de Turgenev. Eu vou ler para vocês. Ele anota, desde a época da tragédia antiga, já sabemos que os verdadeiros conflitos são aqueles onde, até certo ponto, ambas as partes têm razão. Ah, esse é a anotação no meio de criação de romance, sabem? De 1860, mas ambas as partes têm razão. Turgenev, claro, ele pertence à geração dos pais, e com 44 anos de idade, naquela época ele se sente muito velho, muito velho, é paz, todos esses, e Turgenev começou como poeta, ele, assim, a maior paixão de Turgenev era uma cantora lírica de ópera, uma italiana, Polina Viardot. Ele todo o tempo estava assim perto de Polina e do marido dela, e no mundo de música, então música, poesia e literatura por si só, mas ele não queria negar a vinda da nova geração, a vinda de novos valores e a possibilidade de ver o mundo de nova maneira. E sabem, isso é fantástico nessa literatura russa, não é? Do século de ouro, na literatura clássica, que há muitas diferentes facetas, não é? Escritores nunca colocam esses pontinhos, sabem, em cima de ir nos ensinando. É assim, assado, a geração dos pais, dos poetas já passou, agora olham, a ciência prova, são reflexos, em fisiologia, etc, etc. Não. O Turgenev constrói a arquitetura, não é, do romance é bem mais complexa, bem mais assim elaborada. E o romance, não é, apresenta uma situação trágica do mundo,
que foge de todo tipo das conclusões simplórias. Por isso, é quase impossível, ao meu ver, definir somente prós ou contras em relação às personagens de Turgenev. Cada um dos antagonistas, Bazarov ou Pavel Kirsanov, não é irmão de Nikolai Kirsanov, tem seu lado encantador, repugnante e, no final das contas, muito humano. E o tema dos pais e filhos, não é? Podemos dizer que é o tema assim, eterno, não é? É o tema também bíblico, não é? O filho pródigo volta ao pai. E aqui também, depois do fracasso no amor, do fracasso de Bazarov, não é apaixonado por Anna, Bazarov volta para a casa do seu pai. O pai também é médico, só que essa volta trágica, a gente sabe que Bazarov volta para casa e lá ele adoece, não é? Adoece e morre. Ah, mas também, como eu disse, é o tema eterno e problemas de gerações, não é? Quando a geração dos filhos, não é? Derruba, destrói tudo aquilo que foi feito pela geração dos pais. E assim, não é? Anda a história. E na arte, a gente pode ver, na história da arte, na história da literatura, a gente pode ver, sabe, isso com uma muita clareza, não é? Cada nova corrente estética, ela nega a corrente, não é a corrente anterior. E assim que se desenvolve, não é a arte, não é a continuação, assim, sabe, tranquila. Por exemplo, a pintura acadêmica, realista, da metade, não é, do século XIX, de repente chegam impressionistas, aparecem impressionistas franceses, não é? Eles destroem completamente esse mundo, assim, pictório não é realista. Depois chega com Picasso, não é? Chega o cubismo. O cubismo destrói toda a ilusão da realidade. E assim por diante. Sempre os filhos, para se pronunciar, para se realizar, eles têm que destruir artisticamente, não é, seus pais. E Turgenev mostra para nós essa complexidade do conflito e a tragicidade da sua resolução. E nos pais e filhos há não apenas pontos de vista diferentes, não é? Por exemplo, de Pavel Kirsanov e de Bazarov, Pavel e Nikolai, os irmãos Kirsanov. Mas, e não é apenas, não é esse conflito das gerações, mas também Turgenev reflete no seu romance um profundo conflito entre o universo racional das ideias ou dos princípios ideológicos que têm pretensão de entender, estruturar e reger a existência humana, como passaram, não é? E a própria vida, com tudo aquilo que há nela, a vida, sabe, no fluxo de vida, o que há nela de imprevisível, misterioso e fascinante nela. Pois o mundo não pode ser reduzido apenas às fórmulas e entendido com razão.
senão será um caos. Eu não sei citar, sabem, em alemão, mas tem uma frase linda que eu sei em russo, do Goethe, que falou no Fausto que tudo não pode ser compreendido com razão, há sempre o restante que a gente tem para entender, a gente tem que intuir, tem que adivinhar, tem que tentar entender com o coração. E Turgenev mostra exatamente isso. Que, sabem, esse mundo, a literatura russa sempre fica contra, não é, a cabeça, a lógica, a razão, a predominância, como Ivan Karamazov, não é, dos irmãos Karamazov, é intelectual, sabem, tudo cabeça, mas como ele termina falando como o diabo. O Karenin, não é? De Anna Karenina. Karenin é do crânio, não é cabeça, é lógica, é razão. Também termina, sabe? Muito mal. Então, essa imprevisibilidade, não é? De vida e a necessidade, não é? Dessa intuição que, na verdade, é o talento assim, artístico que cada ser humano, divino, artístico, que cada ser humano tem e que tem que, assim, sabe, ativar, ligar. E para Turgenev, eu acho isso muito, se vê nesse romance, é muito importante, a dimensão humana, da pessoa, do ser humano, é mais profunda, ampla e importante do que a dimensão ideológica. Vou falar um pouco, algumas, assim, comentários sobre Bazar. Não é como eu falei, é positivista, é nihilista, é materialista, não é? Materialismo, também uma filosofia que ganha, nessa época, não é? Também com marxismo, não é? Com Marx, a filosofia materialista, do materialismo marxista, ganha mais e mais espaço, não é, nessa época, e Bazarov ele afirma, se lembra dessa frase também muito conhecida, o importante é que 2 mais 2 são 4, e o resto não é nada. Depois, Dostoiévski vai polemizar com Bazarov nas Memórias Notas do Subsolo, onde um homem do subsolo vai falar 2 mais 2 pode ser 5, 6. Eu também, eu sempre falo, sabe? Me lembro de Bazarov e sempre falo que na arte, na literatura, 2 mais 2, sabem? Podem ser 7, podem ser qualquer coisa, mas para Bazarov é isso mesmo. Ele, sim, também essa frase, não é que eu já citei, ele nega arte, poesia, um químico decente 20 vezes mais útil do que qualquer poeta. E no final das contas, Bazarov nega o amor, o próprio amor, falando isso tudo é romantismo, bobagem, podridão, arte. E arte, falando sobre amor, é como um palavrão aqui. E se lembram que o amigo de Bazarov, o Arkady, que assim segue, queria no início, não é, quer seguir as pegadas, os passos de Bazarov, Arkady dá para seu pai, Nikolai, um livro que ensinava que tudo é reduzido às reações, não é, químicas, para que o pai leia esse livro e entendesse que seu amor, afeto, afinética não é mais nada de que reações químicas. Hum,
Mas certamente, não, e niilismo, não é? Eu vou ler só uma citação, porque acho que ela é importante. O que Bazarov é, Sorio Arcade? Tio, o senhor quer que eu lhe diga o que ele é precisamente? É como, falando com Pavel Kirsanov. Faça-me esse favor, sobrinho. É um niilista. Como? Perguntou, não, é pai, desculpe. Como? Perguntou Nikolai Petrovich, enquanto Pavel Petrovich se punha imóvel, a faca erguida no ar com um pouco de manteiga na ponta de lâmina. Ele é um niilista. Vem do latim nihil, nada, até onde eu posso julgar. Portanto, essa palavra designa uma pessoa que não admite nada, digamos que não respeita nada, emendou Pavel Petrovich e novamente se pôs a passar a manteiga no pau. Aquele que considera tudo de um ponto de vista crítico, observou Arkady, e não é outra coisa, indagou Pavel. Não, não é a mesma coisa. O nihilista é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. Então, aqui nós vemos como é introduzido, não é? Bazarov e como é introduzido o niilismo. Ah, mas a gente vai, nós leitores, não é, vamos ver como, não é, a vida, a própria vida, ela assim tem vitória, ela vence Bazarov, não é? Ele diz que amor é, sabem, reflexos, não é nada, mas essa paixão que ele começa a sentir por Ana, como é forte, não é? Como vai além dos reflexos, não é, fisiológicos, sexuais, ele não pode fazer, não é? Ele não pode fazer nada. Turgenev mostra isso, sabe? Muito bem, como todas as teorias, não é, de Bazarov, como eles são, assim, derrubados pela paixão. Paixão não é tão humana. E, e, ah, ah, é, esse fluxo de vida, não é, do tempo, e o fluxo natural, não é, fluxo da natureza. O Darwin, tudo bem, ele descobriu, sabem, as leis naturais, as leis da evolução de espécies, mas existe algo, não é? Além disso, existe esse cosmos, existe um mundo não é invisível, existe esse correr do tempo e muda tudo, muda inclusive o próprio Arcade, não é? Que no início assina debaixo de cada palavra de Passaro, sabe? Quer também ser um novo homem, não é? Quer ser esse nihilista, mas depois o amor, não é? A Kátia, a sobrinha de Ana, sabe? Vence, ele se torna, no final do romance, não é? Bem mais perto do seu pai, e não é por acaso que Arcade com Kátia, eles têm um filho, eles chamam esse filho Kolya, Nikolai, o mesmo nome, não é o mesmo nome do pai. Então, essa complexidade, essa riqueza, essa complexidade do fluxo de vida, do fluxo de vida que Turgenev mostra para nós. E é
interessante que Ivan Turgenev, quando, sabem, começaram todos, eu já vou terminar daqui, alguns minutos, quando começaram todas essas críticas, debates, não é, sobre o romance, ele afirmou várias vezes que no processo de criação ele se apaixonou por Bazarov. Ele criou um personagem de quem ele está gostando muito, não é? E eu vou citar Turgenev, abre aspas. Se o leitor não se apaixonar por Bazarov, a Bazarov, com toda a sua grosseria, crueldade, secura implacável e aspereza, é minha culpa não ter alcançado o meu objetivo. Bazarov é meu filho favorito. Olhem como é interessante, sabem? Essa ligação também entre Turgenev, autor biográfico, e autor fictício. Entre esse processo, não é, de criação, eu sempre falo que a obra literária ela sempre é maior do que o autor de obra. Eu, pessoalmente, eu não posso dizer que Bazarov é meu personagem assim predileto, mas realmente no início Bazarov não é que é repugnante, que não é nem um pouco assim atrativo no contexto de outras personagens dessa vida no campo, na propriedade, pelo menos agora, sabe? Na minha leitura, porque quando eu era jovem, eu adorava, igual ao Franco, eu adorava falar, sabe, não, 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 não. Mas agora, lendo o romance, não, eu assim, não sinto muita, porque sou velha, não é? Eu sou a mãe ou até a avó de Bazarov, não, mãe, tudo bem, de Bazarov, não é? Sou da geração dos pais, mas como eu penso, meu Deus, mas como é trágica, não é? Essa figura, como você pode tentar encaixar toda a exuberância, toda a riqueza, toda a complexidade, todas as contradições, não é, de vida na essa, sabem, caixinha de razão, caixinha de lógica, caixinha das regras e leis. Eu falo isso para os magistrados. A vida é bem mais rica, não é? De que as leis, eu falo como uma pessoa, não é de fora, como as leis que a gente pode impor nela. E já terminando, e esses personagens, não é, Nikolai Petrovich e Fenichka, eles representam, não é, para Turgenev, esse, sabem, vida natural. Aqui, certamente, na literatura russa, foi muito importante a influência de Jean-Jacques Rousseau, não é, o homem natural, esse ideal natural de vida. E a dimensão humana, ao meu ver, para Turgenev, é mais profunda e mais ampla do que qualquer dimensão ideológica. E o humano é bem mais importante do que ideologia. E Nikolai Petrovich, o pai, nesse sentido, é o exemplo do humano. Por isso, ele é o único no romance que ganha tudo. O amor de filho, de Arcade, de Fênixca, e o nascimento do segundo, não é, do segundo filho.
Eu falei pouco de Pavel, mas já não tenho tempo. E só interessante que tanto Bazarov quanto Pavel Kirsanov, eles são os dois estranhos, não é? Na propriedade de Nikolai Kirsanov. Pavel Kirsanov, ele também, sabe, vem de fora e no final do romance também vai ser embora, vai ser para um estrangeiro. E na verdade, quem vence? Amor. Bazarov sente, não é? Amor, paixão, exatamente aquilo que ele nega. E o epílogo do romance é uma parte muito forte, não é, do texto. A natureza que fala do eterno e do infinito. E é a visão do mundo de Turgenev. Muito obrigada pela atenção. 20:00. Eu terminei assim, sabe? Como uma inglesa, com pontualidade inglesa. Muito obrigada pela atenção. Professora Helena, nós todos aqui temos a agradecer imensamente essa aula maravilhosa. No Clube da Pamagens, logo que eu ingressei em 2020, um dos meus livros foi esse livro. E aí eu li numa época tal. E reli agora com mais atenção e entendi muito mais, muito mais. Agora, depois da sua palestra, eu estou revendo tudo que eu achei que entendi e estou aprendendo muito mais ainda. E sabe que eu fiquei pensando aqui? Que, na verdade, do meu ponto de vista, né, não tem verdade nenhuma nisso, né? É, eu acho que o Turgenev, na verdade, ele fez uma crítica a essas linhas filosóficas, porque uma coisa é na filosofia, na teoria, e outra coisa na prática, né? Então, o Bazarov era um nihilista absolutamente teórico de uma forma, mas na prática negava a medicina, mas era filho de médico e queria ser médico. Negava a família, mas na verdade ficou apaixonado pela Ana, que ele mesmo não aguentava da ideia de estar apaixonado e o romântico, que ele odiava o romantismo. Na verdade, que ele não quis nem dar, ó, parabenizar o Arcádio porque ia casar, porque senão ele teria uma declaração romântica. No momento que que o irmão do Nicolau Pierre ficou saber dele o que ele achava sobre duelo, ele achava assim que na teoria duelo era uma coisa idiota, estúpida, mas que na prática podia resolver muitas coisas, né? Então ele era um personagem extremamente que mostrava uma contradição muito grande para as pessoas que abraçam uma linha filosófica e que talvez por isso os seguidores do niilismo tenham crucificado o Evangelho Neve pela obra dele, na verdade, porque ele acabou com o Bazarov, assim, deixando meio ridículo alguns posicionamentos, na verdade. Essa situação, por exemplo, dele ter, ele tinha um ódio, na verdade, da família dele, de ficar lá para passar 2 semanas, ficou 3 dias, foi embora e se sentia melhor na casa do Nicolau, onde ele ficava fazendo as pesquisas dele, as pesquisas naturalistas dele e tal. Então, tinha toda essa contradição do livro que o Ivan mostrou, assim. Acho que talvez por isso tenha recebido tantas críticas assim. Mas muito legal, aprendi muita coisa, que obra maravilhosa. E uma outra coisa que eu li sobre a biografia do Turgenev é que ele era amigo nossa, como é que eu tô falando o nome agora? Do autor da Madame Bovary, Flaubert. É, Ele era amigo do Flaubert. e Ele ficou um período em Paris e era amigo do Flaubert, né, Dino? uhum, Flaubert, Maupassant, Irmãos Goncourt, de muitos escritores franceses e foi assim muito apreciado por eles. Foi muito importante. Muito bom. Vamos começar aqui os nossos debates. Vou abrir com o Jorge. Jorge, está com a palavra, meu amigo. Boa noite a todos. Professora, cumprimento especialmente a senhora. É a segunda vez que eu já a vejo aqui nesse grupo nosso e fiquei mais uma vez encantado por tudo que a senhora mencionou hoje. Aliás, o que eu queria dizer, e é por isso que eu levantei a mão, é que eu não me empolguei muito com o livro e depois que terminei a leitura, eu fiquei pensando por que esse nome Pais e Filhos.
e fiquei imaginando que ele queria mostrar o amor assim incondicional que os pais, não sei se são os pais de filhos únicos, como eram nesse caso aí, os dois eram filhos únicos daqueles pais, não é? Mas havia um amor assim extraordinário dos pais e uma não era uma dominação, mas eu acho que isso é mais próprio, não sei se estou falando besteira, de pais de filhos únicos, que têm assim um amor extraordinário, quase dominador em relação a esses filhos. E por outro lado, esses mesmos filhos, eu conheço alguns nessa situação, não têm esse mesmo devotamento pelos pais, embora ele ressalte, os dois personagens falem isso, né? Tanto o Barob, como é que fala? Bazarov, Bazarov, Quanto o filho também, o Arcádio. Arcádio. Os dois reconhecem os valores dos seus pais e falam isso mais de uma vez, me parece, não é? Mas não tem aquele mesmo devotamento pelos pais. E eu entendi que talvez o autor tivesse querendo mostrar essa diferença que há naturalmente entre gerações, mas acho que especialmente entre pais de filhos únicos e os filhos únicos, né? Então fiquei pensando que não havia, inclusive, havia um interesse tão grande dos pais pelo futuro dos filhos. Os dois fizeram tudo, os dois pais de cada um deles, né? Fizeram tudo para os filhos estudarem, mas estavam naquela apreensão do retorno depois que eles tinham terminado a sua escola lá em Petersburgo, né? E não vi grandes interesse nessa relação. Agora, por isso que eu pedi a palavra, para dizer que eu preciso rever esse livro depois de tudo que a senhora explicou hoje. Porque eu vi também que foi escrito numa época de muita alteração social, né, na Rússia da época, e a gente sente isso, especialmente no tratamento dos donos de terra em relação aos que tinham sido certamente escravos até pouco tempo antes, né? E a disputa entre essas duas classes, né? Mas preciso realmente rever tudo que eu vi, porque agora com esses novos olhos eu acho que eu vou conseguir entender os personagens. Eu vi o Bazarov como um cara chato, né? Mas isso também como o próprio da minha idade, né? Que não estou mais na idade das negações, né? Mas fico muito grato, professora, com tudo que a senhora disse. E o livro é pequeno, acho que numa sentada, num ou 2 dias, eu consigo rever tudo, mas com esses novos olhos que a senhora me propiciou. Por isso que eu queria agradecer especialmente, não só por hoje, mas pela outra aula que a senhora deu no outro dia. Muito obrigado. Muito obrigada por esse comentário. Posso, Franco, comentar? Não, porque essa questão, claro, que é muito importante, pais e filhos únicos, e os pais, como eles recebem, não é, os filhos com braços abertos, especialmente os pais, não é, de bazar, e tem essa, assim, frieza, essa, ai, como é entediante, como, sabem, é chato, essa vontade, assim, de fugir. Certamente que esse problema está também, e problema muito humano, não é? Que o Turgenev está abordando, certamente. Muito obrigada por esse comentário. Professora Helena, antes de passar a palavra para a Dani, vou perguntar duas coisinhas aí aqui. Não, vou falar uma coisinha que eu vi na biografia do Turgenev, a família dele foi uma família que uma das primeiras que distribuiu terras para os mujiques. E aí no livro ele faz a citação, eu vi numa biografia do Ivan Turgenev, que a família dele foi uma das primeiras famílias que distribuiu terras para os mujiques, para os funcionários que eles tinham, que era uma quantidade muito grande, e fizeram uma distribuição. E aí eu vi, e acabei entendendo ali, porque na família do pai do Bazar, ele faz uma distribuição de terras. E no começo do livro também, o Nicolau também explica que deu uma parte da terra também. E aí eu não conheço nada da história russa, queria saber duas coisinhas, se eu pudesse só dar um parecer aqui rapidinho.
Primeiro, os municípios, porque, por exemplo, no Brasil nós temos assim uma situação muito diferente, porque aqui nós temos os negros, temos os índios, temos imigrantes do mundo inteiro, e até nasceu o primeiro brasileiro de verdade, acho que demorou uns 200 anos, né? Porque antes a gente só tinha gente de tudo quanto e até hoje a gente tem gente de todos os lugares, brasileiros são muito poucos. E eu queria saber, os mujiques, eles eram russos mesmo, sabe, ou eram miscigenações, pessoal de outros lugares, anexações, só essa parecer histórico para a gente entender um pouquinho mais. Com a palavra, fica à vontade. Muito obrigada pela pergunta. O que eu saiba, a família de Turgenev não foi assim a primeira, sabe, a distribuir. Os terras são uma pequena parte, porque foi uma das famílias mais ricas das proprietárias, sabe, de terra. Na Rússia, quando o czar Alexandre II chega ao poder, depois da morte de Nicolai I, que Nicolai I era assim, sabe, fechava a torneira, era muito duro. E Alexandre II, que já tinha lido Turgenev, lido Tolstói, não é? Já, não era o nosso czar libertador, reformador, o czar liberal. Ele começa em 56, ele sobe ao trono. E desde 56 ele começa a preparar essa reforma da abolição do servidão. E em 59, exatamente nessa época, já os proprietários, que ficam, na verdade, nobreza, que fica perto do czar e que sabia dessa reforma, começa, sabem, a abrir mão, digamos assim, sabem, da terras dos camponeses que iam perder de qualquer maneira com a reforma. E na Rússia, a servidão eram os brancos, os russos, não tinha nenhuma diferença física, e esses servos, eles foram vendidos e pertenciam junto à terra. E se o proprietário queria vender a terra onde tinha uma aldeia, um vilarejo, sabe, em casas dos servos, esses servos eles passavam a novo proprietário e não tinham nenhum direitos, inclusive esses assim grandes escritores de famílias assim da nobreza russa, eles tiveram o direito, era um costume que jovens, não é, homens, eles tiveram assim casos como esses camponeses, nasciam um monte dos filhos, inclusive Turgenev tinha uma filha, ele não teve nenhuma filha, nenhum filho oficial, mas tinha uma filha nascida fora do casamento de uma serva. Tolstói é a mesma coisa, tinha um filho fora do casamento. Então, os senhores, eles sentiam que esses servos pertenciam, assim, sabem, 100% inclusive, o corpo deles pertencia. Então, foi assim, e em fevereiro, no dia 19 de fevereiro de 61, os servos foram proclamados livres e alguns receberam pequenos pedaços, sabem, de terra, mas a partir daí começou esse desenvolvimento do capitalismo, sabem, selvagem, começaram a crescer cidades, a produção industrial e a maioria dos ex-servos, ex-camponeses migrou para as cidades e foi um processo muito, muito dolorido, muito. E, mais uma vez, eu falei que, sabem, essa foi a época de quebra. Eu não sei se pode ser
comparada à abolição da servidão com a abolição do escravidão, sabe, no Brasil, que simplesmente, sabe, não sei como se foi assim a coincidência de muitos, sabem, fatores. A Rússia é assim, ele estava, sabem, como gigante, adormecido, e de repente o czar Alexandre II deu, sabem, essa reforma e todas as reformas, tudo começou, sabem, a correr com a velocidade cósmica. Respondi. Eu creio que sim. Eu Maravilha. acho que o Franco caiu, né? Foi, ele colocou aqui no grupo que faltou energia lá na casa dele, tá tendo um verdadeiro tempestade lá. Eu sugeri que ele, da próxima vez, ele pagasse em dia a fatura e evita o corte. Eu acho que eu sei isso mesmo. Porque com essa seca tempestade. Brincadeira. Mas ele realmente ele tá sem energia na casa dele, ficou impossibilitado de continuar na sala. Assim que chegar a energia, ele retorna. Enquanto isso, vamos dando prosseguimento aqui. Daniela, você continua? Tem alguma pergunta? Fica à vontade. Na verdade, bom, em primeiro lugar, professora, meus parabéns. A palestra da senhora sempre extremamente elucidativa, né? A minha pergunta também tinha essa conotação histórica, né? Essa questão, dois pontos principalmente, né? A senhora disse, em primeiro lugar, a questão dessa reforma de 61. Essa reforma, ela determinou apenas a liberação dos servos, que na verdade era o que eu sabia, mas ou houve uma imposição dessa, digamos, reforma agrária de distribuição de terras. Essa distribuição de terras foi uma iniciativa de poucos dos senhores ou foi uma imposição? Isso. Outra questão que me surgiu, na fala da senhora, a senhora fala que a reforma de 61 foi um ponto de cisão na história russa que detonou todas as mudanças na sociedade a partir de então. E me surgiu uma outra dúvida histórica também. Mais do que a Revolução de 17, seriam essas as minhas dúvidas, mais históricas, como eu disse, do que referentes ao livro. Você responder, muito obrigada, Daniela, por suas perguntas. Não, certamente que a Revolução, eu falo do século XIX. Ao meu ver, um dos acontecimentos assim, centrais na segunda metade do século XIX era essa reforma, porque era, sabem, como uma reação, como dizer isso, quando uma reação provoca outra, sabem, reação como bomba atômica. Porque essa reforma de 61, ela provocou muitas outras, foi apenas o primeiro passo, porque depois, logo, foi feita a reforma educacional, foram abertas as faculdades do ensino superior para as mulheres começaram, sabem, a estudar, a se formar, porque antes disso, para se formar na medicina ou na matemática, tinha que ir estudar para a Europa. Aliás, faz 2 semanas saiu um livrinho bem assim fininho de Sofia Kovalevska, que era uma grande matemática. Ela foi eleita à Academia de Ciências da Suécia, foi primeira professora titular da matemática da Universidade de Estocolmo. E ela escreveu um livro, um pequeno romance, que se chama Nihilista.
nihilista. Sofia Kovalevskaya saiu numa editora. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso escrever para o Antônio, e ele compartilha, ao Clementin, como vocês chamam, ele compartilha, sabem, com vocês, porque é interessante, sabe, ler esse livro e ver esse niilismo, idealismo, romantismo. Então, mulheres, eles adquiriram, vários começaram a adquirir direitos, ou a questão feminina, que é tratada também nos Pais e Filhos, foi uma questão muito importante, e o mais importante, 64, é a reforma judicial, e se forma na Rússia esse Instituto da Advocacia, dos advogados, pela primeira vez na história, e o júri popular. Então, foram realmente num período muito curto do tempo, menos do que 3, 4, sabem, anos, mas a Rússia mudou-se completamente. E sobre as terras, tinha, sabe, lei, isso dependia do tamanho de terras, de distribuição, que o, camponês, a família, não é um camponês, mas a família dos camponeses saindo, podia ter, sabem, a terra que pertencia ao Estado, que já passou para propriedade do Estado, do Império Russo. Então, o camponês podia trabalhar nessa terra pagando os impostos não para tributos, não para ex-donos, mas para o Estado, para o Estado. Houve uma Foi desapropriação? assim. Foi uma desapropriação das terras dos Foi, particulares? foi da pequena parte, sabem, da pequena parte das terras, que foi que os proprietários, mas assim grandes, como a família de Tolstói, como a família de Turgenev. Tolstói fez isso por sua vontade própria, mas eles tinham que abrir mão e doar uma parte ao Estado, sabem, para a tesouraria do Estado. Muito obrigada, professora, muito esclarecedor. Na verdade, eu acho que pelo menos a minha educação foi extremamente falha em termos de história russa, né? O único evento que nós estudamos aqui no Brasil na escola, eu acredito que seja a Revolução de 17, né? Nada mais nos é trazido, pelo menos a mim não foi, e eu não vi meus filhos estudando também. É realmente uma falha do nosso sistema. Muito obrigada por sanar essas dúvidas que nos surgem. Muito obrigada pelas questões e comentários. Professora Helena, pelas suas explicações aí a respeito da polêmica, da grande polêmica que surgiu a partir dessa obra, eu fico pensando, não sei se isso decorre exatamente do tema abordado, da forma como o tema foi abordado por Turgenev em sua obra, em relação à questão do niilismo, né? Ou se é da própria cultura russa, mas me parece, trazendo até um pouco para os tempos atuais, né? Em que até temas menos relevantes, menos importantes, geram uma grande polêmica nas redes sociais, o que ficou agora popularizado com a expressão mimimi, muito mimimi. Será que não haveria muito a liberdade poética do autor de escrever sobre o tema à luz daquilo que ele concebe a respeito do tema, sem que justificasse essa polêmica toda, né? Será que a liberdade poética que ele, como escritor,
tinha, e todos normalmente têm, né, de expressar a sua vontade, expressar a sua opinião. Isso daí ser alvo de tanta crítica, aí eu pergunto se isso daí é muito da própria cultura russa ou se é de uma época, né, em que, digamos, os ânimos estivessem mais alterados em relação à situação política, né, que envolvia tudo isso daí. Seria a minha pergunta. Muito obrigada, Kelps. Excelente pergunta. Certamente é o contexto da época. Ah, essa época não é de grandes reformas que colocou a sociedade, dividiu, não é? A sociedade, claro que muita nobreza, não é? Que eram os proprietários da terra. Você não podia ter o título de nobreza sem, sabe, ter terra e sem ter os servos. Isso era uma condição sine qua non, não é? Você é nobre, então o czar te dá o título de nobreza, então dá uma terra e nessa terra tem os camponeses que se tornam seus servos. E claro que a resistência de maioria, não é, dessa nobreza nesse território enorme russo, imaginem, era muito, muito grande, não é, a reformas. E por outro lado, os jovens, essa geração de Bazarov e Raznachinets, não é, essa nova classe de inteligência, mas que não de não são assim propriamente a classe dos intelectuais. A gente sabe, na Rússia é chamado inteligência e aqui é transcrito, que essa nova classe, sabem, queria tudo, queria poder, queria chegar a essa arena política, sabem, queria o mais rápido possível essas reformas e essas transformações do país. Por causa disso, foi criado assim um campo, sabem, como um campo da energia elétrica de alta tensão. E Turgenev, como ah, como um escritor, sabe, genial, ele sentiu o espírito, sabe, o ar da época, ele pisou exatamente naqueles calos que doíam mais de tudo na sociedade, não é? Ele detectou os problemas mais sensíveis, que o aparecimento desse novo tipo, imagina, a sociedade patriarcal, feudal, com grande poder da religião, da Igreja Ortodoxa, a sociedade analfabeta, esses servos foram, sabem, analfabetos, e de repente, não é, chega esse nihilista, esse novo homem e muda completamente, sabe? Tudo diz, Deus não existe, 2 mais 2, sabe? Todos são reflexos e é claro que isso criava, sabe, muita tensão. Por isso, tanta crítica do romance, tanto escândalo, sabe? Tanta polêmica e tinha muitas acusações pessoais, não é? A Turgenev,
que ele joga, não é, no campo do inimigo, que ele deixa esses jovens nihilistas ter voz por meio da literatura, porque literatura, no século XIX, é muito importante, é formador de opinião pública, não é? É como agora redes sociais, sabem, como tudo. Assim foi o lugar da literatura. Não sei que o seu respondia a sua pergunta. Ah, sim, 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 respondeu Uhum. com maestria, né? Uma dúvida que me ficou, né? Porque a liberdade de expressão, que é um princípio básico em qualquer sociedade, né? Me pareceu um tanto maculada, né? Por essa crítica tão exacerbada sobre essa obra, que eu até concordo com o Jorge Frias aí, quando ele mencionou que antipatizou com o personagem Bazarov, né? Porque eu também senti essa mesma antipatia, né? Por essa rebeldia, por esse descaso, essa falta de até respeito para com, né, os demais personagens e tal. Mas, enfim, a sua explicação foi bem elucidativa, porque é mais da época mesmo, né? Do contexto histórico, né? Daquele momento, né? A fotografia daquele momento dali que justificava essa situação. Bom, antes de passar a palavra para o Wilson, que levantou a mão aqui, deixa eu mencionar aqui que Daniela Nínola colocou aqui no chat um link, né, para a obra Anilista, né, de Sofia Kovalevska. Kovalevskaya, né? E aí ela escreve aqui, vou ler rapidamente, mas que é bem É o esclarecedora meu mesmo. texto, eu escrevi a Leu, né? orelha. Sofia Kovalevskaya é conhecida no mundo inteiro como a primeira mulher matemática russa a ser nomeada para a Academia de Ciências da Rússia e também como uma das primeiras mulheres a ocupar um importante cargo acadêmico de professora titular na Universidade de Estocolmo. E poucas pessoas conhecem outras facetas do talento do Kovalevskaya, que durante toda a sua vida, segundo as próprias palavras, não conseguiu decidir pelo que tinha mais inclinação, pela matemática ou pela literatura. Ainda adolescente, a futura escritora conheceu e se apaixonou por Fyodor Dostoiévski e vivenciou seu primeiro drama amoroso, quando seu ídolo literário chegou a fazer proposta de casamento para Ana, a sua irmã mais velha. Apesar de que esse primeiro amor não teve o final feliz, a convivência com o grande escritor influenciou bastante a formação do talento literário de Sofia. Bastante interessante. Eu copiei essa biografia do próprio link da editora que está fazendo a pré-venda do livro. Sim, sim. Aham. É uma Eu parte de observei. orelha que eu escrevi, a outra parte eles não colocaram. Ah, Mas isso aí deve foi. ter no livro, eu ainda não recebi o livro. Foi a senhora Ah, que então isso escreveu aí faz esse? parte. Sim, sim, orelha do livro, esse textinho Olha, meu. Está no link, professora, está no link. Eu Aham. copiei e beleza. colei Então junto foi do a própria link. professora Helena quem escreveu essa orelha daí, que faz parte aí do contexto. Maravilha, coisa mais interessante. Parabéns. Ficou mais interessante ainda. Eu fiz questão de ler, até porque não sei se na gravação, se o chat fica disponível para os que forem assistir posteriormente. Acredito que não, aí fica pelo menos o registro, né, para os demais. Meu querido Wilson, está com a palavra, por gentileza. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu também estou sujeito a cair com a minha internet aqui no Rio Grande do Sul. Estamos sofrendo muitas raios e tempestades esta noite aqui. Mas, professora, agradeço e cumprimento, né, pela sua bela palestra. Eu queria fazer um link, se estou correto na minha observação, entre o Bazarov e o Rudin, né?
E parece que o livro anterior do Turgenev foi o Rudin, né? E que é o homem sem qualidades, o homem supérfluo, e que o autor o mostra na sua fase mais negativa. Tanto é que, no final, ele sofre um castigo, né? Enfim, queria pedir para a senhora essa análise, né? Se do Rudin, o Turgenev passou para o Bazarov, se é uma continuidade, se é uma é, diferença, especificidades de cada um desses personagens, que, pelo menos a mim, me pareceram com algumas características contínuas, se não idênticas, pelo menos contínuas. À vontade, professor. Muito obrigada, Wilson, por sua pergunta, fantástica. Na verdade, dá a possibilidade de falar um pouquinho mais de Turgenev, porque Rudin é o romance, se eu não me engano, 55, 56, alguns anos antes dos Pais e Filhos. E até Bazar, personagem masculino, assim, principal da literatura russa, é assim chamado homem supérfluo. É como Evgeny Onegin, por exemplo, de Pushkin, primeiro romance realista russo. Quem é o homem supérfluo? É o homem de nobreza, mas que tem, não é, meios para viver, mas que não encontrou o lugar na vida. Não é porque ele é melhor do que a maioria, não é, de pessoas comuns. Ele tem ideias, ideais, mas ele não pode realizar nada. Então, esse é o homem supérfluo que era personagem de vários, não é, romances de Turgenev antes dos Pais e Filhos. Eu devo dizer que na obra de Turgenev, todos os personagens masculinos, em princípio, principais, em princípio, eles são bem mais frágeis do que personagens femininas. Não é? Personagens femininas são fortes, é já psicanálise, já problemas, sabem, do próprio Turgenev, que tinha várias, assim como várias, não várias, tinha uma mais longa, trauma amorosa e estava não realizado na vida afetiva. Em comparação com Rudin, não é Bazarov, já não é de jeito nenhum, não é um homem supérfluo, porque ele sabe muito bem o que ele tem profissão, não é? Ele é médico, então ele tem ocupação, ele não fica no ócio, não é? Porque o homem supérfluo também, ele tem muito tempo para, não é, falar, tomar chá, assim, olhar as estrelas. Não, o pássaro, ele olha a terra, ele olha seus sapos, não é? Quer fazer experiências, e é um novo tipo de nihilista, и tipo desse novo Разночинец, o Raskolnikov do Crime e Castigo, não é? Romance de 66, ele pertence, ele é bem mais próximo, não é, a Bazarov do que aos homens supérfluos. E também é homem, não é, de ideias, ele sabe essas ideias novas, científicas, não é, positivistas, como eu falei, ele quer aplicar essas ideias, não é, à vida. Só que a vida, o fluxo de vida é mais rico, é mais forte, é mais profundo e Bazar se afunde na vida, não é, enfrentando esse amor, paixão.
e, no final das contas, morre, não é? Por que personagem? Porque Turgenev faz Bazarov morrer, e morrer exercendo, não é? A sua profissão. É muito, assim, típico que ele está dessecando, não é? Um cadáver, não é? Como um símbolo desse corpo morto, de experiências ah, com matéria, não é? Matéria morta, corpo morto, e ele morre por causa do tifo, não é? Era um doente morto por causa do tifo. Então, não sei, Wilson, se eu respondi sua pergunta. Pois não, Wilson, quer a réplica? Está muito bem respondido, naturalmente, né? Eu fiquei curioso porque era um livro exatamente anterior, ou quase, né? E então ele passar de um homem sem qualidade para um nihilista são duas especificidades, mas de alguma forma marcantes para aquela época, né? E, e que, enfim, tinha chamado a atenção dele com tanta profundidade anteriormente. E, e o Rudin acaba se dando muito mal na vida exatamente porque ele era um enganador, né? Não sei se pode ser assim tão radical no adjetivo. Muito obrigado, professor. Muito bem. Cocusa, eu vi que você já retornou aqui à sala, se você quiser, dê continuidade então aí à mediação, fique à vontade. Cocusa está aí, mas está sem áudio e sem vídeo. Bom, ele assume assim que desejar. Ah, eu estou dando pela falta aqui da nossa mascote, né? Onde é que está a nossa mascote, Fernanda? Que estava aqui no início, não sei se também teve problema de conexão, né? Mas ela sempre nos brinda com perguntas pertinentes e interessantes, né? Eu pergunto aos demais se tem alguma outra observação, algum outro comentário. Nosso querido Paulo está levantando a mão aí. Está muito escuro aí, Paulo. Não sei se. Mal estou vendo a sua imagem, mas eu vejo que você está aí levantando a mão. Fique à vontade para fazer alguma pergunta, professora Helena Vassina. E o Franco voltou também. Foi, eu falei, mas ele Voltei pelo celular e bem precariamente. Copos, continua aí, porque eu não garanto nada aqui. Tranquilo, meu amigo. Muito obrigado a todos e peço desculpa em nome da Enel. Paulo, meu amigo, com a palavra. Liga o microfone e pode falar. O microfone está desligado. O O microfone está Paulo. desligado, Paulo. Agora. Eu sou Paulo Eduardo Razucchi, desembargador aposentado aqui em São Paulo como Franco. Foi falado aí dos institutos da servidão e da escravidão, mas eu quero crer que são diferentes. O regime da servidão vem da Idade Média, dos senhores feudais, e suas grandes propriedades de terra eram cultivadas por famílias de camponeses. Tanto que na Rússia se avaliava uma propriedade rural pelo número de almas, não é, professora? É a expressão que eu li em algum lugar. Almas. Então eram respeitadas as relações familiares. E no caso da Rússia, eles eram russos mesmos, brancos. Já aqui é uma coisa típica da Idade Média, já que na Rússia sobreviveu por mais tempo.
Já a escravidão é da época moderna, não é? Escravos africanos foram capturados na África e trazidos para cá sem respeito às suas relações familiares, às suas etnias, às suas tribos. Eles se viam aqui completamente desarvorados, porque muitos deles não falavam a mesma língua, o mesmo dialeto africano, nem se conheciam. Então, nunca se avaliou uma propriedade pelo número de escravos, mas sim pela terra, pela sua capacidade produtiva. Mas tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção e que às vezes é gostoso de ler nesses livros. Ele descreve uma sociedade que estava por acabar. Os donos das propriedades, da pequena nobreza, e que se frequentavam, uma visão romântica da vida. Eles se frequentavam, davam jantares, cultivavam relações familiares, namoros, casamentos. E isso dá em nós, eu queria achar a palavra, uma certa nostalgia desse tempo feliz, que é um mundo que desapareceu completamente com a Revolução. A propriedade privada foi violentamente abolida, os proprietários com maior fortuna se exilaram, foram para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, e os que ficaram perderam tudo. E lembro até dos pequenos proprietários que não eram nobres, os kulaks, que além de perderam a terra, perderam os animais, perderam a colheita e morreram de fome. Tem até um livro do escritor inglês que esteve na década de 30 na Rússia, sobre de Stalin, e denunciou ao mundo, acho que era um jornalista, foi feito um filme muito bom, o que acontecia na Rússia. Era um estado de fome generalizada. Da época dos czares brancos, os Romanov, se passou para a época dos czares vermelhos. O principal e a mais sinistra figura foi Stalin, que é um nome de raiz germânica. Stahl, em alemão, quer dizer aço. Então, Stalin seria o homem de aço. E se a professora puder dizer alguma coisa sobre as minhas impertinentes observações, eu ficaria muito grato. Posso falar? Muito obrigada, Paulo, e muito importante suas observações, e são, assim, sim, o que diz respeito à história da Rússia, 100% corretas, e claro que a servidão, assim, em relação à escravidão, não é relativamente foi um regime feudal mais brando, mas não foi essa violência, não em massa, que exploração, não em massa que acontecia durante a escravidão aqui, não é, no continente americano, no Brasil, e não apenas no Brasil, nos Estados Unidos também, mas, inclusive, a mãe de Turguenев, ela foi conhecida nacionalmente por sua violência, assim, ilimitada, nas suas relações com servos, e ela mesma tinha um grande prazer de chicotear os servos e chicotear-os até, assim, morte, o que revoltava muito pequeno, assim, Turguenев, quando ele era apenas criança, ele via tudo isso, e também jovem. É o que se fala, o que diz respeito à servidão, mas essa época de kulaks,
Kulak é punho. Foram os camponeses, já na época soviética, que tiveram algo, sabem, que cabia no punho, não sei, uma vaca, algumas galinhas, tinha muito pouco, mas eles tinham, e eles foram considerados por Stalin, e Stalin é o nome de guerra, que quer dizer em russo, Stal, Stal, em alemão é exatamente isso, é aço. O nome o sobrenome da família, Djugashvili, ele foi Djugashvili, mas quando se tornou bolchevique, ele, como Lenin também, é nome de guerra. Stalin, Djugashvili, hoje Djugashvili pegou esse nome, sabe, aço, que ele é como aço. Então, durante, começou em 28, 29, 1928 e 29, o processo da coletivização das terras, o que gerou grande fome, porque os camponeses, eles, assim, quase, sabem, o campo quase parou de produzir. E melhores camponeses, sabem, que tiveram no punho um pequeno pedaço de terra, algumas cabeças, sabem, do gado, eles foram declarados kulaks e eles foram presos e mandados para Gulag, o que provocou realmente no início dos anos 30, especialmente no sul da União Soviética, no território da atual Ucrânia, que é a terra mais fértil da Rússia, é a terra negra, preta, provocou uma fome até canibalismo. Sim, foi um período muito trágico da história da União Soviética e da história da Rússia. Eu respondi, comentei. Sim, muito bem, muito obrigado. Obrigada. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos nos minutos finais aqui do nosso encontro, né? Mas se for alguma coisa breve, alguém quiser mais fazer uso da palavra. Do contrário, né, vamos nos encaminhando aqui Kelps, para... vamos anunciar o próximo alguma livro? coisa. Claro, claro, Eu estou claro. com uma situação precária, agora meu outro celular passou a funcionar também. Então, eu queria agradecer. Vou fazer o finalzinho da minha parte aqui, precariamente, Kelps, depois você termina. Fique à vontade, meu Queria amigo. agradecer de coração à professora Helena por mais uma participação maravilhosa. E eu perdi um pedacinho da explicação do questionamento que eu fiz para ela falar um pouco sobre a história, mas peguei muito, uma maravilha, aprendemos muito sobre a Rússia, muito mesmo, muito interessante, um país maravilhoso. Eu não conheço pessoalmente, mas está na minha lista de vontades turísticas. Em breve, se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigado, professora. E lembra aos colegas que nosso próximo encontro é no finalzinho de outubro, se eu não me engano, acho que dia 30 de outubro, e vamos fazer o livro Entre Amigos, do escritor israelense Amos Oz, que faleceu, acho que é coisa de uns 2 anos atrás. Tem uma série de livros, é um livro muito interessante, e vamos poder entender um pouco os kibbutz e como é que funciona a sociedade de Israel. Da minha parte aqui, muito obrigado a todos. Kelps, passo a palavra aí para você fazer a reta final. É isso aí. Uma obra interessante também no mês de outubro, Entre Amigos, de Amos Oz, né? Em novembro, vamos ter o estudo do livro O Processo, de Kafka, né? Também maravilhoso, maravilhoso. E em dezembro, dia 18 de dezembro, O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino, né? Também uma obra, para mim, particularmente, bastante interessante, muito interessante, muito interessante. E professora Helena Vassina, mais uma vez, nossos agradecimentos aí pela sua participação. Nossa, sua presença aqui conosco é mesmo que estarmos numa sala de aula, né, com muito aprendizado, a sua didática, a sua forma dócil de explicar
né? Tudo sobre a obra, o autor e o contexto histórico, social, sociológico, antropológico, filosófico dessas obras, realmente é bastante enriquecedor para todos nós, né? Esperamos poder contar com a sua colaboração, sua participação novamente em outras ocasiões, né? E agradecer também a todos os que estão aqui presentes, né, os que participaram ativa ou passivamente, né, só ouvindo, né? E dizer que o Clube de Leitura tem essa finalidade justamente de integrar, de acolher, de abraçar, de socializar, né, com os demais o gosto pela leitura, pela literatura, né, o amor pela arte. Então, a todos os meus agradecimentos, o meu boa noite e Doutor Kelp, até só um o nosso próximo minutinho. encontro. Ah, a foto, né, Bom, Sara? ah, é a foto. A Então, se foto. Vamos puderem lá, abrir a então. câmera, eu vou tirar agora. Aqueles que puderem abrir a câmera, será interessante para tirar a foto para publicação da. Isso, vou tirar agora. Prontinho. Maravilha. Pois muito obrigado a todos, muito obrigado à participação, professora Helena, Antônio Clementim, que ficou meio calado hoje aqui, mas nossos agradecimentos também aí pela sua participação sempre ativa e importante no nosso clube de leitura. Muito obrigada, Franco, Kelps, todos, e eu adoro, é tão bom, é tão bom poder conversar sobre a literatura, os livros, com vocês todos. Muito obrigada, muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada e boas leituras. Boa Obrigado. noite.